Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós aqui do canal Português Facilmente iremos estudar sobre frase e oração. Frase e oração é um assunto simples, mas muitas vezes causa dor de cabeça, não é verdade? Nem sempre os alunos conseguem diferenciar ou confundem mesmo esses dois termos. Hoje a gente vai ver aqui de forma facilmente a diferença entre frase e oração. Vamos lá? O que é uma frase, gente? Uma frase é qualquer enunciado que tem sentido completo. Nada mais do que isso, tá bom? Põe isso na cabeça. Para ser frase, tem que ter apenas sentido completo, tá bom? Enunciado é o quê? Um conjunto de palavras, ou mesmo uma palavra só. Se tiver sentido completo, é frase. Olha os exemplos. Está chovendo. Faz sentido? Faz. Portanto, é frase. Pode classificar como frase. Se tem sentido completo, é frase. Próximo. Socorro. Quando alguém fala socorro e está numa situação, num contexto de perigo, faz sentido, gente? Claro que faz, professora. Se faz sentido, é frase. Estou triste. Se você fala para alguém que está triste, dá para entender que você não está legal? Claro que dá. Dá para entender o que a informação quer repassar? Claro. É sentido completo? É frase, amados. Então, frase nada mais é do que isso. Enunciado que tem sentido completo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Nós temos oração. O que é oração? Geralmente nas atividades tem lá. Analise, classifique os termos da oração. E aí a gente não sabe se ora, né? Se ajoelha. Pode orar sentado mesmo, queridos, que hoje você vai aprender aqui. Oração nada mais é do que qualquer enunciado que tenha verbo. Entendeu? Qualquer enunciado, qualquer frase que tenha a presença de verbo é classificado como oração, gente. Só isso. Olha o exemplo. Ele falou isso. Qual é o verbo que eu tenho aqui nesse enunciado? Eu tenho o verbo falar. Ele falou isso. Se tem verbo, é oração, ok? Fui. Se alguém está conversando com você e de repente diz fui, faz sentido? Faz, mas mesmo se não fizesse sentido, tem verbo? Tem. Qual é o verbo aí? É o verbo ir. O verbo ir que está no passado, né? Fui para algum lugar. Fui para algum lugar. Não precisa ter sentido completo, tem que ter verbo. E aí eu tenho o verbo ir, é oração. Já era. Já era o quê? Não sei. Eu só sei que tem verbo. Se tem verbo, é oração. Quem está lá? Eu também não sei. Tem verbo nesse enunciado? Tem. Qual é o verbo? Tem o verbo estar. Se tem verbo, é oração. Próximo. Jonas cantou e dançou muito. Observem que aqui eu tenho mais de um verbo. Quais são os verbos? Eu tenho o verbo cantar e o verbo dançar. Ok? Lembrando que verbo, gente, é toda palavra que expressa ação, estado, mudança de estado, tá? Essas palavrinhas aí que nós as classificamos como verbos. Nós temos o verbo cantar, cantar é uma ação, não é isso? Dançar também é ação, é verbo. Tem dois verbos, significa que eu tenho o quê? Duas orações. Um detalhe muito importante, para você contar a quantidade de orações em um enunciado, basta contar a quantidade de verbos. Se você tem um verbo, significa que você tem uma oração. Se você tem dois verbos, você tem duas orações. Se você tem cinco verbos, você tem cinco orações. Tudo bem? Deu para entender, gente? Se não der, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. Mas eu acredito que apenas uma vezinha já é suficiente para você entender que frase é todo enunciado que tem sentido completo e oração basta ter a presença de verbos, ok? Muito obrigada por estar conosco até agora e até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.